Abrindo a nossa lista. Ô, mano, profissionalismo. Tá vendo lá? Tá. Salve investidores, beleza? Sejam bem-vindos ao Invest Center. Hoje nós vamos fazer algo diferente. Vamos trazer para vocês o top 3 investidores mais ricos do mundo. E é isso aí. Já se inscreve, deixa o like e vamos pro vídeo. Abrindo a nossa lista, a medalha de bronze fica com o bilionário Seth Klarman. Ele nasceu em 21 de maio de 57. O pai dele era um economista na Universidade de Johns Hopkins e a mãe dele era uma assistente social e psiquiatra. Ele se formou em economia com especialização em história em 1979 e logo depois ele fundou o grupo Baupost, com outros sócios também. A Forbes lista a fortuna pessoal dele em 1,5 bilhão de dólares. E ele é o 15º gestor de fundos mais bem pago do mundo. Ele é bastante conhecido por comprar ativos impopulares, que estão subvalorizados, porque daí ele tem uma margem de segurança para trabalhar e a partir do momento que aquele ativo começa a lucrar, ele já vende e está fazendo dinheiro. Desde o início do fundo dele, em 2008, com 27 milhões de dólares, ele obteve um rendimento médio de 20%. Hoje em dia, ele administra uma fortuna de 27 bilhões de dólares. Isso não é tudo dele, claro que também está dentro do fundo. Ele escreveu um livro chamado Margin of Safety. Vai ficar tudo ligado. Uma curiosidade sobre ele é a sua afiliação pró-Israel. Klarman é o cofundador e presidente do Israel Baseados de... Israel Baseados. Que isso? Quem escreveu esse roteiro? Retomando, então, ele apoia muito Israel e atualmente é o presidente e principal administrador do hedge fund Baupost Group. Abrindo a vice-colocação do nosso top 3, temos ele, a fera, George Soros. Ele tem 90 anos, nasceu em 12 de agosto de 1930, é um investidor e um filantropo mundialmente conhecido. Ele é húngaro e nasceu em Budapeste, e de acordo com o ranking da Forbes de 2020, ele tem uma fortuna estimada em 8,3 bilhões de fucking dólares. E detalhe, ele já doou 4 vezes esse valor para a fundação de uma ONG que ele tem, que é a Open Society Foundation. Ainda menino, ele falava muitas línguas. Ele falava alemão, latim, esperanto e antes de terminar a sua faculdade, ele falava francês e inglês também. Então, pô, o cara era diferenciado. Então, como ele era um estudante novo, ele começou a estudar na London School of Economics e a partir dali, para conseguir pagar o estudo dele, ele trabalhou de tudo. Desde fábrica de manequim, pintor, garçom. Então ele tinha essa questão de que o trabalho conseguiu financiar o estudo dele. E aí ele se formou em 1951 em filosofia e já em 1954 ele conseguiu obter o seu mestrado. O seu primeiro fundo de investimento, que depois seria chamado de Quantum, começou com uma fortuna de 12 milhões de dólares. E depois de muito tempo, já em 2011, ele acumulava uma quantia de 44 bilhões de dólares. E só para vocês entenderem, o fundo, depois que atingiu esse patamar, ele deixou de ser um fundo aberto e virou um fundo fechado só para gerir a fortuna da família dele. Então, muita grana. E vocês veem a questão do longo prazo dentro disso, né? Porque ele começou esse fundo lá pela década de 60, década de 70, ou seja, foram uns 40, 50 anos investindo para que ele saísse do 12 mil para chegar no 44 bi. Isso é um valor absurdo, absurdo do absurdo. Continuando, em 1992, o Soros fez uma grande aposta, algo que foi, acho que, a sua maior jogada, vamos assim dizer. Ele achava que a libra esterlina inglesa estava muito valorizada, estava overrated. E daí ele pegou e fez o seguinte, ele apostou contra a libra, só que ele apostou uma quantia singela de 1 bilhão de dólares. E a Inglaterra, o Banco Central Inglês, não foi capaz de, segurar uma bomba como essa. E no fim, várias pessoas apoiaram ele, todos os investidores naquele momento apoiaram o Soros, e a partir disso ele ficou conhecido como o homem que quebrou a libra esterlina inglesa, porque, deixa eu pegar aqui, ó, no dia 16 de setembro de 1992 ficou conhecido como a quarta-feira negra na Inglaterra. Por quê? Porque foi nesse dia que foi constatado que realmente a libra estava supervalorizada, e aí com o aporte que ele fez, quebrou simplesmente os bancos europeus. Por exemplo, os bancos ali amigos da Inglaterra, tipo o banco belga, banco francês, eles tentaram ajudar o Banco Central Inglês nesse movimento para que a moeda deles não fosse para
Enfim, né? Vocês entenderam. Então a Libra teve que colapsar e isso ficou muito marcado na história dele. Então, seguindo esse mesmo pensamento, o fundo, aquele fundo que eu falei, que era o Quantum, nas décadas seguintes ele obteve um rendimento médio de 20% ao ano. Isso é um rendimento extremamente... Bom, agora a gente vai para nossa primeira posição aqui do pódio, medalha de ouro, o cara mais rico desse pódio, é um cara pica. Acho que todo mundo deve saber, né? E se não sabe, tá aí. Warren Edward Buffett, ele nasceu em Omaha, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, em 30 de agosto de 1930, e hoje ele está com 90 anos. Em 2019, a fortuna dele foi estimada pela Forbes em algo em torno de mais de 90 bilhões de dólares. Compara o terceiro lugar do pódio com ele, o primeiro era 1,5 bilhão, ele tem 90 bilhões de dólares. Absurdo. Totalmente fora, assim, não tem como. Ele é filho de uma mãe editora e o pai dele já era um corretor de ações. E ele começou, por causa do pai dele, a se interessar por esse mercado financeiro. Com 7 anos de idade, ele leu o primeiro livro dele, que foi 1000 Formas de Ganhar $1000. E a partir daí ele não parou, começou a estudar um monte, estudar sobre economia. E aos 11 anos ele comprou as primeiras ações dele, que foram 3 ações da Citi Services. Tipo, a gente entende que o Warren Buffett é um ponto muito fora da curva, porque quem com 11 anos compra 3 ações, tá ligado? Tipo, tu tem que estar muito à frente do teu tempo. Além disso, tipo, ele aprendeu desde cedo que, tipo, beleza, investir é legal, mas é mais importante ainda a gente ter um caminho para ter a renda ativa, que no caso seria o nosso trabalho. Tipo, ele começou a entregar jornal, por exemplo, além de diversos outros empregos. Aí ele iniciou a sua vida acadêmica universitária na Universidade da Pensilvânia em 1947. Aí depois ele trocou de faculdade e em 1950, aos 19 anos, ele se formou bacharel em administração. Bom, Warren Buffett teve forte influência de Benjamin Graham. Para quem não sabe, o Benjamin Graham é um grande investidor que tem vários livros publicados, bem conhecidos, que é sempre bom estudar e inspirou não só o Buffett, como diversos investidores muito bem-sucedidos. Grande parte da fortuna dele vem da sua atuação numa empresa chamada Berkshire Hathaway, sendo que ele é o presidente e o principal acionista da empresa. Essa empresa é uma empresa de investimentos que foi fundada lá na década de 1960. A empresa do Warren Buffett ela é ligada a diversas outras empresas conhecidas, como por exemplo Apple e Coca-Cola. Então dá pra ver que esse cara tem grana mesmo. O retorno médio dele é de mais de 20% ao ano, que é totalmente algo surreal. Porque pensa que ele investe há mais de 50 anos, ou seja, é mais de 50 anos fazendo mais de 20% todo ano. Então, o apelido do Warren Buffett é o Oráculo de Omaha. Por quê? Porque ele nasceu na cidade de Omaha, então é algo totalmente absurdo. E o Oráculo é um cara muito inteligente. E uma coisa que é interessante também é que ele sempre destacou a importância da leitura. Em todas as partes, tipo, quando perguntam pra ele, por que tu é tão bom, o que te fez chegar aí, ele sempre fala que é a leitura. Então, por isso que a gente vai deixar aqui na tela 3 livros que ele tá envolvido nesses livros, na leitura, na escrita desses livros, e que é muito interessante que vocês possam ler também. E uma curiosidade bacana é que em 1957 o Buffett contava com 3 sócios operando com ele. E aí nesse período ele decidiu comprar uma casa própria, lá em Omaha. Ele gastou $31.500. Ele ainda mora na mesma casa. Então, fechando o nosso top 3, a gente pode tirar uma conclusão daqui. Os 3 investidores que a gente falou aqui, os caras são pica e eles têm em comum a busca por conhecimento. Eles têm esse entendimento desde cedo de que tu tem que trabalhar para conseguir dinheiro. E além de tudo, tu tem que estudar também, para entender sobre o assunto e conseguir fazer dinheiro a partir do dinheiro que tu trabalha. Então é isso, galera. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E é isso aí. Valeu, investidores. Aquele abraço. Alô, mãe! Tá bom, tá ótimo. É isso aí. Valeu, falou.